E nós temos muita alegria de poder servir o Senhor de todo o nosso coração, e libertando, curando, batizando, em nome de Jesus. Mais uma vida, pastora, glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor. Deus é bom, Deus é tremendo, aleluia, Jesus. É uma família, é uma casa, é uma família, é uma casa que está reencontrando os caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essas vidas, Pai, por aqueles que Tu alcançou, Pai. Oh Jesus, Tu és bom demais, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu nos faz muito mais do que nós mesmos podemos imaginar. Glórias a Ti, Pai. Amados, enquanto a pastora está orando, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês estão realmente prontos para ouvir uma palavra tremenda? Estão prontos, estão querendo ouvir e ver algo tremendo, algo sobrenatural acontecer nesse lugar? Pode levantar a mão? Quem está querendo, quem está buscando, quem veio glorificar? Todos nós viemos glorificar, todos nós queremos essa presença, esse Cristo que salva, esse Cristo que convence, esse Cristo que transforma e muda a nossa sorte, muda a nossa vida. Todos nós queremos esse Deus maravilhoso, mas tudo isso, meu irmão e minha irmã, somente é possível através da nossa fé. Tudo isso somente é possível se nós crermos de todo o nosso coração. Se nós quisermos isso como algo tão precioso, algo tão importante, que tudo que nós temos não se faz mais necessário. Não estou dizendo que nós vamos abandonar tudo, que nós vamos deixar tudo, mas se torna desnecessário, não se torna mais prioridade, porque nós compreendemos aquele a quem nós necessitamos, aquele que deu a sua vida, que sacrificou a sua vida por mim e por você. Ele sacrificou para que hoje a sua igreja pudesse estar aqui louvando e exaltando o santo nome dEle, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Nós viemos aqui buscar esse Deus, e o tema dessa noite é o Cristo vivo. E mais uma vez, Ele se fez vivo, Ele se faz vivo nessa igreja, Ele se faz presente nas nossas vidas. O Cristo vivo, que é fiel, e a sua palavra nunca volta vazia. Aonde as pessoas são batizadas, libertas, esse é o poder, e a igreja do Senhor acompanha sempre de poder, de palavra, de graça, de sinais e maravilha. Isso é o Evangelho, isso é a palavra de Deus, e está acontecendo aqui, está acontecendo nessas vidas, está chegando aquela família, está tendo um renovo, algo está acontecendo sobrenatural nesse lugar. Porém, nós somente acessaremos isso se tivermos fé, e além de fé, coragem para estar recebendo este pão, este alimento. O Senhor Jesus nos disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É do Espírito. Nós que somos espirituais necessitamos que o Espírito Santo habite, nos guie, nos dirige, nos diga o que fazer. E além disso, precisamos, assim como os irmãos, aceitar essa direção, aceitar esta palavra que está sobre nós e seguirmos este caminho. Esta vida é uma vida maravilhosa, meu irmão. Não há nada que a gente possa ter nesse mundo que substitua a grandeza, a glória de Deus nas nossas vidas. Eu quero compartilhar aqui com vocês a palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15
ao versículo 17. Eu vou repetir novamente, 2 Reis, Antigo Testamento, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17. Quem for encontrando, vá ficando de pé em reverência à palavra. Quem não encontrou, também. Nós vamos estar lendo juntos essa palavra que o Senhor nos deu e que o Senhor quer ministrar essa noite na minha vida e na sua vida, que já foi poderosamente ministrada na parte da manhã, no culto da manhã, e não tenho dúvida do que o mover já está acontecendo nesse lugar e muito mais vai acontecer. Amém? Então, 2 Reis capítulo 6, versículo 15 ao 17, a palavra nos diz: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor Eliseu, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, irmão, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus, amém. Que palavra tremenda. E é justamente sobre isso que o Senhor está querendo conversar comigo e com você nessa noite. Ele está querendo abrir os nossos olhos espirituais. Ele está querendo mostrar a mim e a você algo que nós ainda não estamos conseguindo ver. Podemos assentar, meu irmão. Ele está querendo fazer algo novo na minha e na sua vida. Mas precisamos entender que o problema de muitos irmãos nesse tempo, é não buscar a Deus. Tem pessoas e irmãos que ainda desejam ser aceitos pelo mundo, desejam ser aceitos pela sociedade, pelo seu grupo da empresa, pela sua família, pelos seus amigos. As pessoas desejam ser aceitas no mundo que rejeitou o Senhor Jesus, que rejeitou o nosso Deus, neste mundo que cuspiu na cara do nosso Senhor, nesse mundo que judiou, que flagelou, que chicoteou, que crucificou o nosso Senhor. Tem muitas pessoas que ainda têm o seu coração ligado às coisas deste mundo, e aí não conseguem enxergar a grandeza e a magnitude de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que estão olhando ainda para o problema que o Senhor está removendo da sua vida. E o que eu quero dizer com isso? O problema é aquela dificuldade que você está passando agora, é aquela luta que você está passando agora, é aquele dilema que você está passando agora, e você acaba olhando para isso como algo que você precisa lutar, trabalhar, fazer mais, pensar, não dormir, para que isso se resolva. No entanto, quem está levantando e dando uma solução é o Senhor. E enquanto nós continuarmos olhando para o nosso problema, nós não conseguiremos olhar para aquilo que o Senhor está preparando, para aquele algo que o Senhor está nos levando, para a bênção que está chegando na minha e na sua vida. Os olhos precisam estar ligados na solução que é Jesus, na solução que é o nosso Senhor. É Ele que nos socorro, é Ele que nos dá salvação, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que faz esse mover que nós podemos ver aqui anteriormente. É o nosso Deus. Mas os nossos olhos não podem estar ligados às circunstâncias,
do nosso coração, as questões que nos bloqueiam de avançar muito mais, assim como aquele irmão que estava junto com o profeta Eliseu. Ele olhou aqueles carros, aqueles cavalos, aquele exército que estavam circulando, aquele povo, e ele não conseguiu ver solução. Porém, Eliseu, que estava com os olhos ligados, que estava com o seu coração em Cristo Jesus, ele disse: ei, irmão, Senhor, abre os olhos desse irmãozinho aqui, deixa ele ver o que eu estou vendo, deixa ele ver a grandeza do poder do teu nome, Pai, deixa ele ver a tua glória sendo manifesta, deixa ele ver. E o Senhor abriu os olhos daquele irmãozinho, e ele contemplou aquela presença poderosa dos anjos, do exército do Senhor, que estavam sobre aquele lugar, estavam naquele lugar, fazendo a proteção daqueles que são de Deus. E esse mesmo exército, os anjos de Deus, está aqui, está nos protegendo, está nos guiando. Meu irmão, só basta você querer ver, você crer que isso é verdade, e você poderá ver algo muito maior. Você verá essas barreiras, essas dificuldades, essas lutas caírem por terra, pois o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. O nosso Deus é o que nos dá o sustento, é o que Deus que permitiu que nós estivéssemos aqui essa noite, recebendo essa palavra, recebendo esse pão vivo, e nós somos gratos por isso, pois Ele está nos permitindo receber essa palavra. Ele está querendo que os nossos olhos sejam abertos, os nossos olhos não carnais, mas sim os nossos olhos espirituais. Ele está querendo mostrar para mim e para você algo tão tremendo, algo tão maravilhoso, que você precisa somente querer, pedir. A palavra nos diz que batei a porta e será aberta, pedi e recebei. Essa é a palavra de Deus. Eu creio de todo o coração, e eu sei que se você faz isso, como fiz, isso acontece na minha e na sua vida. E aí você vê a presença, os milagres, as maravilhas, você vê anjos, você vê o exército, você vê o poder do Senhor na sua vida, te livrando de tudo que é de mal, de tudo que não provém dEle. Você vê as fortalezas caindo, você vê a sua família sendo reestruturada. Esse é o nosso Deus, amados. Ele é digno, Ele é digno de toda honra, Ele é poderoso, meu irmão. Percebam, meu irmão, minha irmã, que todas as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida aqui na terra. Todas as palavras de Deus se cumprem na nossa vida aqui na terra. Nós não precisamos morrer para ter paz, para ter alegria, para ter tranquilidade, para ter um espírito tranquilo. Muitas igrejas vendem que quando você morrer, acabará tudo, não terá mais dor, não terá mais tristeza. Mas se nós verdadeiramente cremos nesse evangelho, a palavra de Deus nos diz, o Pai Nosso nos diz isso: Senhor, se faça a tua vontade aqui na terra, como no céu. E nós sabemos que a vontade do Senhor é que os seus filhos sejam felizes, sejam prósperos, sejam abençoados, tenham um lar de tranquilidade, de paz, de alegria, tenham o seu sustento, e Ele provê tudo isso. Ele nos provê, meu irmão. Não há dificuldade, existem as lutas, porém o Senhor é conosco, o Senhor nos fortalece e Ele nos dirige. E quando nós compreendemos e vivemos e aplicamos essa palavra em nossas vidas, as mudanças começam a acontecer, a nossa vida começa a mudar. Nós não olhamos mais para as circunstâncias, nós não olhamos mais para os gigantes, para os problemas, mas nós olhamos para Deus, nós olhamos para Jesus, e nós sabemos que é dali que vem o nosso socorro, é dali que vem a direção para as nossas vidas. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É dali que vem a nossa vida, nosso socorro. Por que eu digo isso?
porque o reino de Deus já está estabelecido aqui na terra. Cristo vive e nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Sobre isso é que Deus fala nessa passagem que nós lemos. Muitos estão rodeados de enfermidades e estão olhando somente para a enfermidade. E eu tenho um testemunho aqui para compartilhar, e algo foi tremendo demais, e eu creio que edifique a vida de cada um de nós. E eu estava na segunda, acho que passada, ou retrasada, num grupo, orando, e eu fiz essa palavra, eu tive uma direção de Deus, e eu falei: alguém que está aqui doente, o Senhor deseja curar. E veio o irmãozinho, nós não pedimos nada, nós não falamos nada, ele simplesmente se colocou e o Senhor foi dando a direção. E naquele lugar, naquele ambiente, os irmãos falaram, né? Eu não estava tão... Começou a bater porta, começou a bater janela, começou a haver uma opressão tão grande, e aquele irmão começou a ser tratado, ser curado, e ele estava com câncer, meus irmãos. E aí a gente orou, e eu impus a mão aonde o Senhor tinha me dado a direção, e ele falou: pastor, eu não sei como é que tu sabia. Eu falei: eu não sabia, eu não sabia, mas o Senhor quis que fosse assim. E ele orou, e ele entregou a sua vida, ele entregou os seus caminhos, e ele reconheceu que aquele Jesus que falou através de mim é o Senhor da vida dele. Aquele Jesus que curou o câncer que ninguém sabia, curou a vida dele, foi restabelecido. E os irmãos ainda falaram: esse homenzinho é difícil de chorar, pastor. Mas ele estava lá chorando, ele estava entregue, porque ele percebeu, ele reconheceu que o Senhor ali estava. O Senhor estava estabelecendo o seu reino na vida dele, E não tem, meu irmão, quando o Senhor coloca a sua mão sobre a sua vida, Ele coloca a sua vontade sobre a tua vida, não tem enfermidade, meu irmão, não tem doença, não tem tristeza, nada fica de pé, meu irmão, nada fica de pé, pois Ele é o nosso ânimo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Deus, Pai. Percebam que a cegueira espiritual nos leva a ter medo, nos leva à dúvida, a desespero, a falta de esperança, a incredulidade. E precisamos reconhecer que os nossos olhos físicos de fato são limitados. Nossos olhos físicos são limitados, porém nós precisamos buscar ajuda que vem do alto, ajuda que vem de Deus, pedir e receber, para que você consiga enxergar aquilo que Deus tem pela sua vida, para a sua família. Você precisa querer pedir isso e avançar um passo a mais. As verdadeiras batalhas da vida acontecem no reino espiritual. E por que eu digo isso? Porque ali em Efésios capítulo 6, versículo 2 nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E foi isso que aconteceu no início desse culto. Foi isso que aconteceu por direção do Senhor, de Deus. Nós batalhamos espiritualmente, para que carnalmente nós pudéssemos receber essa palavra viva, essa direção que o Senhor está nos dando. É sobre isso, meus irmãos, é sobre nós sermos espirituais, antes de simplesmente vir para a igreja, sentar no banquinho e dizer: hoje eu vim receber. Nós viemos dar, e quando nós damos o nosso louvor, a nossa vida ao Senhor, nós recebemos automaticamente. O Senhor se alegra em nos abençoar, o Senhor se alegra em nos cuidar, Ele se alegra em nos dar o discernimento, o entendimento de tudo, meu irmão. Não é 10, não é 20, não é 30, é 100%, é de tudo nas nossas vidas.
Cristo vive e Ele está aqui. Cristo vive e está sim na sua vida. O Espírito de Deus vive e está sim dentro de você. É o Espírito que está movendo cada um desses corações, cada um de nós, acerca da vontade e o entendimento que Ele está trazendo a cada um de nós. E por que eu digo que nós temos que ter convicção? Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos buscar em Cristo quem nós somos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6, nos diz exatamente isso. A mensagem nos diz assim, a palavra nos diz assim: vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo, escrita pelo poder do Espírito Santo, não em tábuas de pedra, nem em tábuas de madeira, mas em corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, que por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas na capacidade que vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não na terra, não na letra, mas no Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. E eu preciso trazer uma compreensão muito importante da palavra, da letra que essa passagem fala, que a letra mata, e a igreja precisa ter essa compreensão, esse entendimento, porque a letra não mata, porque a Bíblia é inspirada por Deus, e se nós compreendermos dessa forma que a letra mata, de que serve a Bíblia? Isso é um ensinamento, isso são doutrinas de demônios que são lançadas sobre o mundo, para que seja enganado a mim e você, meu irmão, para que você entenda que ler a Bíblia não vai vivificar o teu coração, não vai te trazer salvação, não vai te trazer alimento espiritual, mas pelo contrário, a palavra é o nosso alimento, é o nosso alicerce. Ali está toda a vontade, todas as promessas que Deus tem para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida. Não deixamos que essas doutrinas nos enganem, meu irmão. A letra, quando fala aqui que a letra mata, é porque naquele tempo haviam muitos mestres da lei, os fariseus, pessoas que se intitulavam conhecedores da palavra, porém eles usavam isso para apontar os defeitos daqueles que não estavam vivendo nos caminhos de Deus, daqueles que estavam em pecado, daqueles que estavam em dificuldade. Porém Jesus veio e disse o quê? Eu não aponto, meu irmão, vem aqui, eu te perdoo. Esse é o nosso Deus. Ele não te julga pelo seu pecado, porém Ele quer que você mude os seus caminhos. Ele veio para nos restaurar, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos libertar, Ele veio para tirar todos os grilhões que nos impedem de avançar nesse mundo, na prosperidade, na paz, na alegria que Ele nos dá, na vida e vida em abundância que Ele nos dá. Porém, existem muitas pessoas que podem estar fazendo isso ainda, e vivem, e vêm à igreja, e estão mais preocupadas em apontar o irmão, do que olhar para a sua vida, o que você está precisando, da trave que está na frente do seu olho, e buscar conserto, antes de apontar o próximo, antes de apontar aquele irmão. Em vez de apontar, ajuda aquele irmão. Em vez de falar que ele está fazendo algo errado, se o Senhor permitiu que você visse
algo errado na vida do irmão, é porque Ele deseja que você seja, quem sabe, instrumento na vida daquele irmão, para estar trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, uma direção sobre ele, sobre ela. Quem sabe você não vai ser a pessoa que vai semear aquela planta, a planta da vida eterna naquele irmãozinho. Que nós possamos mudar a nossa forma de ver as coisas e começarmos a ver assim como Jesus via e vê nas nossas vidas. Porque nós possamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de racionalizar. As coisas espirituais, elas são espirituais, porém nós racionalizamos. Nós não vamos por emoção, nós vamos por convicção. Nós avançamos porque cremos, não porque imaginamos. Nós avançamos porque temos certeza, não porque sentimos um tremelico, uma emoçãozinha. Nós temos certeza que é o Senhor que nos dá a direção, é Ele que nos fala, é Ele que nos capacita. É Ele, é sobre Ele, nunca foi sobre nós, nunca será sobre nós. Por isso que toda honra e toda glória sempre seja dado ao nome, ao Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. É para Ele, amados. Percebam que os cristãos começaram a ser intitulados como cristãos em Atos dos Apóstolos. E o que aconteceu naquele tempo? E o que acontecia naquele tempo? As pessoas viam, o mundo viam que aquelas pessoas, elas eram tão semelhantes a Cristo, que começaram a identificar aqueles irmãos como cristãos. Não porque se denominavam da igreja A, da igreja B, porque eu sou crente, porque eu vou para a igreja, eu sou cristão. Não, amados, porque o testemunho deles, a vida deles testificava a presença de Cristo, aonde eles estivessem colocando a planta dos pés deles, ali Cristo estava, ali eles estavam sendo cartas vivas, assim como na passagem que nós lemos. E é isso que o Senhor deseja de mim e de você. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ser representantes deste amor de Deus. Amor de Deus. E como nós podemos dar amor se não recebemos? Se o nosso coração ainda está preso nas coisas desse mundo? Como nós não conseguimos dar esse amor se nós não estamos vivendo esse amor que emana de Cristo, que emana em nossas vidas? Como eu vou poder dar algo que eu não recebo, algo que eu não tenho, ou melhor, que eu não me permito receber? Que eu não me permito receber. O Senhor conta com cada um de nós, mas Ele não precisa de nós, mas a sua misericórdia nos alcança e faz com que nós sejamos essas cartas vivas, esses mensageiros do Evangelho, mensageiros das boas novas, ministros do Deus Altíssimo. A graça dEle permite que hoje nós podemos estar falando o nome dEle em todo lugar, e Ele nos usa para fazer coisas tão grandiosas, tão poderosas, tão maravilhosas, que nos alegram demais. Pelo menos a mim me alegra demais poder ser usado, ser instrumento de Deus, aonde quer que eu esteja, e creio que na vida de vocês é a mesma coisa. E se ainda não é, isso está acontecendo agora nesse lugar, isso está começando a virar essa chave aí no seu lugar, na sua vida agora, em nome de Jesus. Está tendo essa transformação, o Espírito de Deus, o Espírito Santo está mudando essa forma de ler, de ver. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 26 nos diz: nós precisamos ter os frutos do Espírito Santo. E quais são esses frutos? O amor, a alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, domínio próprio, fidelidade e mansidão. Contra essas leis, contra essas coisas, não há nada, não há nada. Nós precisamos querer, nós precisamos buscar, nós precisamos ter. E a palavra ela é muito incisiva, nós precisamos ter. E como é que nós teremos se não queremos ou não buscamos? Percebam, meus irmãos, que uma coisa é nós termos o Espírito Santo, e Ele está aqui. Outra coisa é o Espírito Santo estar em mim. Outra coisa é o Espírito Santo me guiar. É eu permitir que Ele haja através de mim. É eu permitir que Ele guie a minha vida. São coisas muito distintas, meus irmãos. Muito distintas, muito distintas. Ele está em nós, Ele nos fala, mas Ele é amável, Ele não invade. Quem invade é Satanás, quem invade as nossas vidas é os demônios. Ele é amado, Ele precisa que você o convide, que você o queira de coração, não somente de boca, não somente falado, mas de coração, do seu íntimo, na sua verdade. Deus sonda o nosso coração, Ele sabe se o que sai da nossa boca é simplesmente palavras em vão, ou são palavras de vida, ou são palavras que estão realmente buscando a presença do Senhor. Uma coisa é ter Jesus na minha vida, outra coisa é eu ter Jesus vivo em mim. A palavra nos diz assim, que já não sou eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. É Cristo que vive em mim, Cristo que vive em vocês, é Cristo que faz tanto e tanto por nós. Isso é verdadeiramente estar ligado em Cristo, é estar ligado em Cristo a ponto de Ele viver em mim, Ele me guiar, Ele me dirigir, Ele ser o Senhor da minha vida, a quem eu confio tudo, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, os meus problemas. E como é tão leve, meu irmão, minha irmã, quando nós dividimos o nosso fardo com Ele. Como é mais tranquilo viver uma vida que nós compartilhamos com Jesus Cristo, pois Ele vive em mim, Ele vive em você. A palavra fala isso. E por que nós não tomamos posse dessa palavra tão viva? Porque nós não queremos isso de todo o nosso coração. Ele vive em mim, Ele vive em você. Esse é o nosso Jesus. Percebam, meus amados, que muitas pessoas somente conhecerão Jesus não pela Bíblia, mas através da sua vida, através da carta que você está escrevendo viva aí na sua vida, através do seu testemunho, através da forma como você está mostrando Deus, aonde você está trabalhando, na sua faculdade, aonde quer que você vá. Muitas pessoas verão e ouvirão falar de Jesus somente através da sua vida, e muitas vezes no leito de morte. E você é um embaixador de Cristo. Nós somos cônsuls. Imagine que tem cônsul em todos os países, mas nós somos embaixadores do reino celestial. Não existe lugar físico. Nós somos embaixadores do Rei dos Reis. Não há governo, não há poder nesse mundo que seja maior do que Jesus Cristo, de que seja maior de que você, em Cristo Jesus, como embaixador da sua palavra, tem a autoridade, a legalidade, o poder, a graça, a sabedoria, a capacitação de Deus sobre a sua vida, para levar as boas novas, meu irmão. Nós somos embaixadores do mundo celestial, não é dessa terra não, nós somos embaixadores de Cristo. Esse é o nosso Deus, e o Senhor nos instrumentaliza.
Ah, pastor, eu não sei falar. Não precisa. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. É Ele que te dá direção. Ou você acha que a gente sabe o que fazer aqui? A gente tem direção, a gente é guiado por Deus. Ou vocês acham que o que aconteceu aqui no início do culto estava planejado? Não está planejado, meu irmão. A palavra, ela vem do alto. O Senhor nos capacita, Ele fala. Nós precisamos somente estar ligados a Ele, sensíveis ao toque, à presença do Espírito Santo. Ele fala a nossa mente, Ele fala de forma audível, Ele fala de diversas formas, meu irmão. Mas nós precisamos simplesmente estarmos atentos, esvaziados das coisas desse mundo e cheios das coisas que vêm de Deus. Aí você vai ver as coisas acontecerem, meus irmãos. Você vai ver o poder, você vai ouvir a voz de Deus, você diz: Jesus, é isso que você quer? Eu vou. Vai acontecer, não sei, mas eu vou, porque eu creio quem está em mim. Ele vive em mim. Que dúvida que eu vou ter de que Ele vai fazer, que Ele vai curar, que Ele vai libertar? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenham dúvida. Mas também existe o pecado e o pecador. Porém, o justo morreu pelos injustos. O perfeito morreu pelos imperfeitos. Esse é Jesus, que morreu por mim e por você. E através de um homem que entrou o pecado no mundo, mas através também de um homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, todos nós podemos ser salvos. Paulo nos diz que somos embaixadores ou ministros dessa nova aliança, não da lei. Por meio de Moisés veio a lei, porém por meio de Jesus Cristo veio a graça. Por meio de Jesus Cristo veio as misericórdias. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus e aceitá-lo, Ele, como o verdadeiro doador da vida eterna, doador da justiça, doador de toda a sabedoria, do conhecimento, do bem e do mal também. Ele nos dá o discernimento, Ele é quem nos instrumentaliza, Ele é que nos capacita. Não interessa, meu irmão, se você está ou não está em pecado, interessa se o coração, se o seu desejo está em Cristo Jesus, e esse pecado, essa distração, você consegue afastar, porque não há pecado que se sobreponha ao poder de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Não há dificuldade que te faça cair, se nós estamos com Jesus. Por que nós vemos tantas pessoas se suicidando? Nós tivemos casos aí essa semana em Caxias do Sul, de pessoas que se suicidaram, porque não creem, porque não tinham esperança, porque perderam a esperança, porque talvez estavam com a esperança ligada nas coisas deste mundo. E aí tudo é tão volátil, tudo é tão simples, tudo é tão fácil para você se perder, para você ir de 0 a 100 e no outro dia está lá embaixo de novo. As nossas emoções oscilam quando nós estamos vivendo pela carne, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa emoção é estabilizada. Ele nos dá a direção, Ele nos dá o conforto, é Ele que apacenta as suas ovelhas. Nós precisamos parar de apontar o erro dos outros e olhar para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, e pedir: Jesus, me ajuda, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu com as minhas forças não consigo, mas eu contigo, eu posso tudo, eu consigo tudo, não há barreiras. Eu com você, não há barreiras. Eu com o Senhor posso mover montanhas, eu posso curar o cego, eu posso curar o aleijado, eu posso tirar a enfermidade, eu posso fazer tudo que a palavra diz que eu posso. Com o Senhor nós temos esta autoridade, meus irmãos. É com Deus, não somos nós.
porém Jesus veio por nós. Em Marcos capítulo 2 nos diz o seguinte, que durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam lá comendo com Jesus e os seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram os fariseus daquela época, o viram comendo com os pecadores e os publicanos, e perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com os pecadores e com os publicanos? E Jesus, ouvindo isso, ele disse, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores. E se você entende que eu e você somos pecadores, Ele veio para nos chamar, Ele veio para trazer as boas novas, Ele veio para nos fortalecer. O coração de Jesus está voltado, sim, aos mais necessitados, aos que buscam pela presença dEle, de todo o seu coração, para salvar os que estão necessitados e doentes, para os que reconhecem que precisam dEle, para os que reconhecem que sem Ele não são capazes, para os que reconhecem que precisam da salvação e da vida eterna, e somente através dele conseguirão. Jesus veio para estes. Jesus é o enviado de Deus, porque a Bíblia nos diz que ele veio para trazer libertação aos cativos. Em Lucas capítulo 7, Jesus nos diz que veio anunciar, e o que o viram e ouviram, o que ele fez, e ele fez o que? Os cegos verem, ele fez os aleijados andarem, os leprosos serem purificados, os surdos ouvirem, os mortos ressuscitaram, e o evangelho foi propagado. Jesus veio para isso, e a partir de hoje eu convido cada um de vocês, cada um de nós, a mudarmos a nossa forma de ver as coisas, a mudarmos o nosso olhar, e não um olhar mais carnal, mas sim um olhar espiritual. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, nos diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados o pobre de espírito, pois o reino de Deus é deles, o reino dos céus é deles. Eu quero chamar o ministério de louvor. Percebam, bem-aventurados são os pobres de espírito. O que é pobres de espírito? Aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. Levante a mão aí quem reconhece que precisa de Jesus. Aleluia. Todos nós precisamos de Jesus. Bem-aventurados somos nós que precisamos e que reconhecemos Jesus, porque o reino dele somos nós. O reino de Deus somos nós, é o povo dele, nós somos o povo dele. Ele está nos aguardando, ele está aqui.